Olá, graça e paz, nós somos o canal Eu Quero Ler a Bíblia Hoje. Eu sou o pastor Elinaldo e nós vamos dar continuidade à leitura. Nós ainda estamos lendo a carta de Paulo aos Romanos e hoje leremos o capítulo 13 na versão NVT, que é a nova versão transformadora. Então fique comigo até o final desse vídeo, para que possamos mais uma vez aprender com a palavra de Deus, para que possamos mais uma vez ser transformados por ela. Então hoje aqui eu peço também para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho de notificações, dê um like e compartilhe esse vídeo com alguém. Tá bom? Hoje aqui mais um dia eu vou começar com uma oração. Peço que você também ore, para que você também possa ouvir o que o Espírito Santo tem para a sua vida. Tá bom? Então, vou começar com a oração. Você aí dê uma pausa no vídeo e também faça aí uma oração ao nosso Deus. Pai, hoje aqui, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua presença, pelo teu amor, pela tua graça. Pai, hoje aqui eu peço que, em nome de Jesus, o Senhor nos ensine com essa palavra e que possamos, Senhor, colocá-la em prática, que possamos, Senhor, tentar viver ela no nosso dia a dia. Então, hoje, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos instrua, Pai, para que possamos verdadeiramente compreender as tuas escrituras. Então, em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo isso. Amém. Amém? Então, pegue a sua Bíblia aí, já estou com a minha aqui, e vamos juntos para mais essa leitura. Romanos capítulo 13, na versão NVT, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem do Senhor, e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido, pois a autoridade não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades estão a serviço de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam o mal. Versículo 5. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo que também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Dê a cada um o que lhe é devido. Paguem os impostos e tributos àqueles que os recolhem e honrem e respeitem as autoridades. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Quem ama seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não cometerá adultério, não mate, não roube, não cobice. Esses e outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. Versículo 10. O amor não faz o mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Tudo isso é ainda mais urgente porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando cremos no início.
a noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas, como se fossem roupas sujas, e vistam a armadura da luz. Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem das festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer seus desejos pecaminosos. Amém? Então esse aqui foi Romanos capítulo 13 e agora chegou a hora de você colocar aqui nos comentários o que você pôde entender. O versículo que te marcou, uma palavra que te chamou a atenção, para que nós possamos realmente aprender com esse capítulo. E aí eu vou deixar um ponto aqui para que você pense sobre ele e deixe aqui se faz sentido ou não para você esse ponto que eu vou falar. Sabe, eu começo falando aqui que aqui Paulo nos ensina a obedecer às autoridades aqui da terra. Sabe, Paulo, ele nos ensina a obedecer essas autoridades, pois ele nos diz que todas as autoridades são ali constituídas por Deus. Sabe, ele fala que um método para que nós não temamos, para que nós não tenhamos medo dessas autoridades, é a gente fazer sempre o que é certo, sabe? Porque a partir do momento que nós fazemos sempre o que é certo, nós não teremos medo de ser castigados por nenhuma autoridade, pois nós já estamos vivendo em retidão. Então Paulo, ele nos instrui a obedecer essas autoridades e a não ter medo delas, sabe? E para que esse medo não enche o nosso coração, não esteja conosco, nós precisamos viver de maneira correta, sabe? E aqui ele dá alguns exemplos, sabe? Depois de como a gente cumprir as exigências, sabe? Porque todas essas exigências aqui que ele diz estão na Bíblia, sabe? Que é não cometa adultério, não roube, não mata, não adultera, não cobiça. Então, todos esses mandamentos estão na Bíblia. E Paulo diz que uma maneira de a gente cumprir todos esses mandamentos é a gente amando o nosso próximo como a nós mesmos. E aí que eu quero que a gente abra aqui um parênteses para que a gente pense. Porque tem pessoas que em muitos momentos já falaram para mim e eu sei que isso existe realmente, sabe? Tem pessoas que em muitos momentos dizem que não conseguem amar nem a si próprias. Não conseguem nem mesmo se amar. E como assim eles conseguirão amar o seu próximo como a si mesmo, se elas não têm amor nem por si próprio? E aí eu quero que você pense de uma outra maneira. Porque o nosso Senhor Jesus, ele dá uma elevada no nível e ele nos ensina o que é realmente amar, sabe? E agora ele muda aqui, ele não diz como Paulo, ele diz o seguinte, ó: ame o seu próximo como eu vos amei. E se você não consegue se amar, Jesus te amou. Por quê? Porque ele deu a vida dele em favor da sua. Ele deu a vida dele para que você pudesse ter comunhão, você pudesse ter vida eterna. Então, todas as vezes que você for amar alguém que você não estiver conseguindo nem propriamente se amar, você lembre: eu não me amo, mas Jesus me amou. Então, da forma que Jesus me amou, eu vou amar essa pessoa. E aí você não vai adulterar contra ela. Aí você não vai roubá-la, aí você não vai cobiçá-la, aí você não vai matá-la. Porque você vai saber que Jesus te amou. Sabe? Então, ele nos ensina aqui que a forma de que a gente cumpra todos esses mandamentos para que a gente não viva uma vida de medo é esse. É aprendendo a amar.
E aí no final aqui tem algo que ele fala que eu acho que é importante a gente pensar, sabe? Eu queria que vocês também pensassem sobre esse finalzinho aqui que ele fala. Não participem de festanças desregradas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual e de práticas imorais, e não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de se satisfazer seus desejos pecaminosos. Sabe, aqui Paulo ele nos dá um alerta, sabe, uma direção. E eu queria que hoje também você pensasse sobre essa direção que Paulo nos dá, sabe? Do que você tem participado, sabe? Do que você tem feito parte no seu dia a dia, sabe? Você tem feito parte da bebedice, de promiscuidade sexual, você tem tido inveja mesmo estando na igreja, mesmo dizendo ser um seguidor de Jesus Cristo, esses sentimentos ainda fazem parte da sua vida? Porque se ainda fizerem, você precisa abandonar, sabe? Para que você abandone tudo isso, é necessário que você se revista de Jesus Cristo, sabe? Porque todas as vezes que nós usamos a nossa imaginação não para se revestir de Jesus Cristo, nós estamos usando para fazer algo que vai contra ele. Então, revistam-se de Jesus para que nós podemos deixar todas essas práticas, sabe? Para que nós estejamos realmente no lugar correto, no lugar a qual ele nos criou para que nós estejamos. Então, comece a pensar aí qual lugar você tem frequentado, sabe? Qual ambiente tem feito parte da sua vida? Aquele que edifica ou aquele que somente satisfaz os desejos carnais? Tá bom? Então esse foi o ponto que eu pude absorver aqui desse texto. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe grandemente. Nos encontramos no próximo vídeo e não se esqueça, eu quero ler a Bíblia hoje. Não é amanhã, é hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.